4, versículo de número 16, até o versículo de número 18. Que Deus fale conosco nessa noite. Continue falando, na verdade, através da sua palavra. Vamos lá. Queridos, essa comunidade, a igreja de Corinto, ela foi uma igreja que deu um pouquinho de trabalho para Paulo. A igreja de Corinto foi uma igreja adornada com 9 dons espirituais. E Paulo não escreveu 2 cartas para Corinto. Paulo escreveu 3 cartas, tá? Uma carta se perdeu. Então a gente não sabe se 2 Coríntios é 2 ou se 1 é 1. Existiam 3 cartas, uma se perdeu. E nós temos catalogado no nosso canon 2 cartas de Paulo aos Coríntios. A primeira carta, a gente vai observar que a partir do capítulo de número 12, essa igreja ela ficou entusiasmada demais com dons espirituais. Você vai ver que Paulo dá uma lista de dons. E a partir do capítulo de número 12, o dom de língua chamou muita atenção. Por quê? A igreja de Corinto, ela cresceu em meio a algo que nós chamamos de religiões de mistério. Era uma fusão de filosofia grega com judaísmo e cristianismo. Pense numa bananada que deu isso aí, irmão. Era grego com filosofia, judeus com judaísmo e cristãos com cristianismo, querendo fazer uma religião. E tinha muita coisa, muito misticismo, muito pragmatismo, muita coisa. E essa primeira carta, Paulo ele escreveu a essa igreja basicamente para falar sobre a questão do culto, ordem no culto, decência e por aí vai. Só que essa segunda carta aqui, eu não vou me prender muito nisso, que a gente não vai ter tempo. Paulo, desde o capítulo de número 2, ele vem defendendo o seu apostolado. Ele vem defendendo o quê? Seu apostolado. Irmão, Paulo só ganhou muita honraria. Olhe para mim, por favor. Paulo só ganhou muita honraria depois que ele morreu. Enquanto esse homem estava vivo, o bichinho que sofreu foi esse homem aqui. Esse homem sofreu demais. Ele foi rejeitado, tanto que você vai observar das 13 epístolas que ele está escrevendo aqui nessa Bíblia, nosso texto sagrado, você vai observar que por diversas vezes ele vai dizer, olha, eu sou apóstolo, eu fui levantado por Cristo, o próprio Cristo apareceu para mim glorificado. Então ele tinha essa necessidade, porque por onde ele passava, os irmãos jogavam muito na cara dele. E aqui nessa igreja, escute, aqui nessa igreja, alguns falsos mestres, eles se infiltraram nessa igreja aqui. Eles estavam atacando a mensagem que Paulo pregava. Eles diziam que Paulo não tinha autoridade apostólica para pregar, e eles diziam que o apostolado de Paulo era um apostolado falso. Paulo não era um apóstolo. Paulo se intitulou apóstolo, e nós vamos observar que em alguns momentos ele teve diversas crises espirituais. Como assim? Ele falava que ele era o pior de todos. Ele se chamou de aborto, irmão, só para você ter uma ideia. Ele disse que ele era um aborto, ele não se achava digno de ser considerado apóstolo, de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Só que o Senhor, ele chamou esse homem para uma grande obra, para uma grande missão. E é muito lindo que ele criou um vínculo muito forte com essa igreja aqui. E ele começou a falar sobre por que ele não desanimava. Domingo passado eu estive ministrando uma palavra aqui no texto de Tiago, quem estava aqui presente, falou sobre pecado, sobre provação e como vencer as tentações. E falamos de 4 formas que o pecado tenta agir e de como nós podemos vencer essas ações do pecado na nossa vida. E fizemos uma diferenciação do que é pecado, do que é carne, do que é Deus testando e do que é o diabo te tentando. E hoje nós vamos falar um pouco sobre não desanimar. O que era que fazia Paulo mesmo em meio a tanto sofrimento, muito sofrimento? Nós vamos ler algum texto aqui que você vai ver. O que fazia esse homem mesmo sofrendo tanto? Você acha que você sofre, irmão? Você vai ver um texto aqui e a gente não sofre. Tanto que no versículo de número 16, capítulo de número 4, pode colocar para mim aí, por favor, versículo de número 16. Deixa eu ver se é o 16 ou 17. 17. Versículo de número 17, ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo vai dizer que os nossos problemas são leves. Olhe para o seu irmão aí, todo carinho e respeito. Olha, ele vai dar um sorriso para você, olhe para ele. Ele vai dar glória a Deus, vai rir. Se ele não rir, fala, te alegra, meu irmão, pelo amor de Deus. E diga assim para ele, irmão, olha para ele e diga, irmão, tu acha que o teu problema é grande? Tu acha que a tua luta é grande? Olhe para mim. E Paulo começou a falar, escute só. A acusação era essa. Os judeus se infiltraram, os falsos mestres, olhe para mim, irmão. E eles surgiram com uma acusação. A acusação era, como é que Paulo pode ser um homem de Deus? Como é que esse homem, escute,
Como é que alguém que apanha por onde passa, como é que alguém que é preso, apedrejado, que não tem casa própria, que dependia dos outros, como é que esse homem poderia ser considerado um homem de Deus? A gente tem uma cultura e um entendimento, parece que o livro de Jó não existe na nossa Bíblia, né? E a gente assimila que Deus está com uma pessoa quando ela está com alguma riqueza financeira, com algo material. Quando nós olhamos uma pessoa com algo material, a gente diz assim, Deus está com esse irmão, olha, ele está na bênção, está andando de carro, está bem. E nem sempre, o próprio Tiago, quando escreveu, ele disse que existem ricos que são pobres, e que são pobres que são ricos. E ele disse que os ricos materiais, eles preparam as coisas para que os filhos de Deus possam gozar daquilo na terra. E a gente tem muito essa ideia, o irmão está bem, Deus está com ele. O irmão não está bem, Deus não está com ele. Eu queria que a Érica colocasse para mim um texto aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 25 até o versículo 28, só para você, se você acha que a sua prova é grande, olha essa prova aqui, vamos lá, todo mundo vai ler comigo, 1, 2, 3, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, 26, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltante, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Por isso que ele fala que a sua tribulação é leve, é coisa pequena, viu? Pastor Narciso, o que que faz esse homem, irmão, é interessante que ele tinha cidadania romana, e talvez fosse conquistada essa cidadania com muito dinheiro, e quando ele escreve na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir dali, ele vai dizer que tudo que ele conquistou não passa de escória. Escória é fezes, tá? Não passa de escória. Ele pega todos os títulos que ele tinha, e parece que Paulo, ele consegue viver uma vida. Ele escreve Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando ali no verso 10, 11, que ele sabe ter, sabe não ter, sabe estar com a geladeira cheia, sabe estar com a geladeira vazia. Aprendi a adorar a Deus em qualquer circunstância. Aí ele fala, tudo posso? Aí o cara pega o versículo e coloca atrás do carro dele, porque ele comprou um carro novo. Mas tudo bem. Olha só, Paulo está nos ensinando aqui 4 motivos. Escuta, repita comigo assim, ele não desanimava. Ele ansiava intensamente pela ressurreição dos mortos. Ele sempre mantinha um bom ânimo. E ele se esforçava para agradar a Jesus neste mundo. Leia comigo o capítulo de número 4, versículo 16. E vamos trabalhar esses 3 versículos aqui nessa noite. E que Deus fale conosco. Olha só, capítulo 4, versículo 16 diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Eu vou ler de novo, irmão. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Pastor, Paulo fala de um ser exterior e de um ser interior. O que é o ser exterior? E o que é o ser interior nesse versículo aqui? O que Paulo está falando de ser exterior e de ser interior? Preste atenção, aleluia. O ser exterior, irmão, é o que eu sou nesse mundo. É o seu corpo, é a sua vida, é o seu comportamento. Esse ser está se desgastando, tanto que no próprio versículo ele está dizendo, no verso de número 16, que esse ser exterior se desgasta, ou na outra versão se corrompe, ou na outra versão se deteriora. Ou seja, você que está nascendo, que está vivo, que nasceu, você está morrendo. Ele está dizendo que as coisas aqui para o homem, elas não vão melhorar, porque o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Se o nosso ser exterior está deteriorando, se desgastando, está morrendo, irmão, você não está caminhando para você ficar novo, viu? Você está caminhando para você ficar velho. Quem está com 20 anos, aqui na faixa dos 20, 25 anos, ele está numa fase ótima, porque ele não sente dor.
Ele não sente dor de coluna, ele não sabe o que é diabetes, o que é pressão alta, ele não sabe. Então ele se dá ainda o privilégio, olhe para mim, de comer o que ele quer, de exagerar na comida, de pecar o pecado da gula todo final de semana na pizzaria, de pedir lanche no iFood. Por quê? Porque o corpo, eu acho impressionante no livro de Levítico, olhe para cá. Eu acho impressionante no livro de Levítico, que quando Deus faz, irmão, Deus separou a nação de Israel como uma nação tão diferenciada, que ele fez um cardápio para aquela nação. E se você observar, todas aquelas restrições de animais puros e impuros, de legumes e de vegetais, de peixes com escama e sem escama, de tudo aquilo, nada mais, nada menos era Deus preservando aquele povo, porque Deus não queria, irmão, como é que um povo vai caminhar no deserto doente? Então Deus deu um cardápio para aquele povo, e depois de dar o cardápio para aquele povo, ele disse assim: olha, eu, Senhor, sou o Deus que saro vocês. Ou seja, se vocês obedecerem o que está escrito no cardápio, vocês vão viver bem. Por exemplo, deixa eu citar aqui. Tem um gráfico que uma vez eu vi na internet que eu achei muito interessante, que colocaram um diácono, um evangelista, um presbítero e um pastor. E de acordo com a patente, a barriga ia crescendo. A barriga do diácono era de um tamanho, do evangelista de um tamanho maior, do presbítero de um tamanho maior, e do pastor quase não dava para ver mais nada, né? O pé, nada, porque a barriga já estava quase batendo no pé. Presta atenção, porque se você observar, e eu estou falando de estatística, a maioria dos pastores de campo, eles morrem às vezes de diabetes. Eles morrem de doenças, pressão alta, doenças cardíacas. Por quê? Porque eles entram no famoso sedentarismo. E Paulo está ensinando aqui que isso aqui, ó, que essa carcaça aqui, olhe para o seu irmão aí, olhe para dar temor no que você vai falar, para diga assim: nós estamos caminhando para a morte. Nós estamos caminhando para onde, irmão? Pastor, o senhor está me amaldiçoando? Não estou. Presta atenção para mim aqui, olhe para mim aqui, por favor. Se Jesus não retornar na nossa geração, você não vai passar de 120 anos, porque Deus estabeleceu essa data para o homem na terra. Então nós estamos caminhando para quê? Para morrer. Olha você 15 anos atrás e olha você hoje. Paulo está dizendo de um ser exterior. Então ele está dizendo assim, olha, ele vai falar nesse texto de duas coisas. Escute, olha para mim aqui, irmão, você vai entender o texto, por favor. De pessoas que focam em coisas que veem, que pegam a sua vida e focam em coisas que ela vê, que elas tocam, que elas podem sentir. E de pessoas que vivem um ser interior, que elas se preocupam com um outro ser. Tanto que no versículo ele fala, nós temos dois seres. Nós temos um ser exterior, isso aqui que eu estou explicando, e nós temos um ser interior. O que seria esse ser interior? Lá vai. Enquanto o ser exterior está morrendo, descendo ladeira abaixo, o ser interior, ele se renova a cada dia. Irmão, pensei que vou dar mais uma chance. Ele se renova a cada dia. Eu vou começar a entender por que Paulo não desanimava. Paulo pegou e ele começou, ele conseguiu, irmão, criar um olhar amplo para todas as coisas. Paulo não focava no problema. Porque tem muito crente que para, eu não vou adiantar, mas tem muito crente que para. Porque ele consegue visualizar só a situação que ele vive. Ele não consegue, leia de novo esse verso aqui, ó. Por isso não desanimo. Pelo contrário, mesmo que o meu ser exterior esteja morrendo, Paulo sabe que ele está doente, que ele está velho. Paulo sabe que o problema dele não vai cessar. Irmão, quem foi que falou que as tuas lutas vão cessar? É que o pastor saí domingo, passei meu melhor perfume para me ouvir que a minha luta não vai cessar. Não vai. A tua luta não vai cessar. Agora tem um porém, levante a mão direita. Não vai cessar, não, mas eu te garanto, biblicamente, que você vai superar ela de glória em glória. Porque o teu ser exterior pode estar velho, cansado, doente, mas o interior está dizendo aleluia, cheio de vitalidade. Oh, escute, aleluia. Repita comigo assim, ó. Enquanto o meu corpo está morrendo, o meu espírito é jovem. Oh, glória. Não, você entendeu o que eu falei? Enquanto a carcaça que está aqui, ó, dói, a hérnia dói, a costa dói, problema de respiração, tudo dói. O teu espírito
espírito está com uma vitalidade. Foi isso que Paulo aprendeu. Paulo aprendeu, escuta, o meu homem exterior, ele quer focar em quê? No trabalho, na família, no hobby, nos desejos. O meu homem exterior, ele quer focar em quê? No que ele vê, no que ele toca. Se Paulo se preocupasse em querer viver só naquilo que ele podia tocar e ver e sentir, ele ia ser um crente frustrado. Mas ele conseguia olhar amplamente. Aleluia. Paulo não olhava, aleluia. Põe o verso de número 17, por favor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha como ele olha para o problema. Ele sabe que está, olha, o foco desse capítulo aqui é ressurreição, é lá celestial. Ele sabe que aqui é uma passagem. Então Paulo não está focando aqui porque ele sabe que a força dele daqui a pouco vai embora. Então ele diz, olha, esse momento que eu estou passando de tribulação, eu estou usando para me aperfeiçoar a vida do próximo, porque o que está vindo aí não pode se comparar com o que irmão, a luta que nós passamos aqui não vai chegar nem perto daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Calma, então nós temos dois movimentos simultâneos. O primeiro movimento, um que leva para baixo, é a minha vida nesse mundo. É o homem exterior. E o outro movimento, pastor, o outro que me leva para cima, é o meu relacionamento com Deus. Porque Paulo não desanimava, porque ele não focava aqui. Irmão, eu te garanto que se você focasse a sua vida no seu relacionamento com Deus, você não andava desanimado. A gente olha, trabalho, perecível, vai ficar. Carro, perecível, vai ficar. Casa, isso são coisas que nos frustram. Oh glória. Só fala se você dá glória a essa. A mídia é tão nojenta. Que tu abre o Instagram de um famoso, ele está lá, no luxo, vivendo. E aquilo pinta uma realidade que tu tem que ser igual aquele homem. Tu tem que ser, mentira, meu irmão. Tu tem que ser cheio do Espírito Santo. Escute, levante a mão, isso é profético. Se Deus quiser nos dar riqueza, agariar riqueza para nós, nos dar prosperidade financeira, mudar o nosso CPF, engordar ele tem poder para fazer isso, porque isso é o dom. Mas a ordem da Bíblia é enchei-vos do Espírito Santo. Olhe para mim. Quando bati, irmão Marcos, jejum, pedrada, vigília, açoite, ao invés dele olhar para a pedrada, ele fala, vou me encher de Deus. Ao invés dele olhar para a vigília, vou me encher de Deus. Ao invés dele olhar para o planejamento, eu vou me encher de Deus. Ele não se preocupava em encher o homem exterior dele. Eu estou na igreja, a primeira coisa que eu faço, quando eu não consigo o que eu quero, eu paro de ler. Cadê o glória, irmão? Eu paro de orar. Por quê, pastor? Porque a minha corrida, o homem exterior, o que desce ladeira abaixo, ele é o primeiro, ele é o foco. Por que você anda desanimado? Porque todo culto você entra aqui, parece que não tem perspectiva, porque o teu foco são as coisas daqui. Paulo falou assim, não quero nem saber se vão me apedrejar, eu estou focado. Glória. Não levante a mão, irmão. Eu não quero nem saber se vão me colocar de açoite. Eu estou focado. O corpo que fique maltratado, eu estou focado. O meu corpo já é de um senhor de 50 anos, mas a minha alma é de um adolescente cheia de... Lá vai, escute. Olhando para um quadro mais amplo. Versículo 17. Levante a mão direita. Nós não desanimamos quando conseguimos observar o que Paulo conseguiu. Com a mão levantada. O problema é que as pessoas focam na dor, no problema, e se esquece que tudo isso está contribuindo para o relacionamento. Irmão do céu. O problema foi o próprio Deus que colocou na tua frente. Não, você não entendeu. Por quê, pastor? Porque Deus só aperfeiçoa o homem interior através do problema.
Ao invés de você estar chorando, eu estou na luta, eu estou com problema, eu estou desanimado, eu vou parar. Pega esse problema e diz: vou aumentar minha fé, não vou parar, vou crescer, vou caminhar, vou progredir. Olhe para mim, quem está de fora, olha para o homem e fala: esse cara é doido. Deixou os cavalos romanos para andar a pé. Deixou os privilégios de Roma para andar a pé. Mal eles sabiam que Paulo por fora era uma carcaça que alguém dava, careca, segundo os teólogos, perna torta, baixinho. Alguém olhava e não dava nada, mas aqui dentro era um leão. Não, você não entendeu. Se você entendesse, você dava glória a Deus mais forte. Dentro era um homem cheio do Espírito Santo, que andou da Ásia à Europa a pé, fundando igreja por onde passou. Quanto mais ele apanhava, mais crente ele ficava. O que eu quero te ensinar nessa noite, através da lição de Paulo, é: enquanto você estiver focado aqui, tu vai te desanimar. Amanhã vai surgir outro problema na tua vida. Amanhã vai surgir outro problema na minha vida. Amanhã surgirão outros problemas. Olha o que Jesus falou: no mundo teredes. Se ele falasse aflição, era uma bênção, que era uma. Mas ele falou aflições. Está no plural. No mundo tereis. Aí ele fala assim: mas tende desânimo. Mas tende o quê? Mas tende o quê? Aleluia. A palavra de Paulo começa o versículo 16 dizendo assim: olha, por isso eu não desanimo. Oh, glória. Levante a mão, irmão, deixa eu profetizar. Você chegou aqui hoje, quem sabe só a carcaça. Quem sabe você chegou aqui pior do que Ezequiel 37. Mas Deus está dizendo: não desanima. Foca. Olha para o alto. Pega esse olhar e olha amplo. Olha e foca no homem interior. Porque o homem é passageiro, é transitório. Vai acabar, vai morrer. Mas a tua alma é eterna. O teu espírito é eterno. O teu espírito é eterno. Escute. Aleluia. Preste atenção. Versículo 18. No que realmente importa. Olha isso aqui. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem. Tu já está pensando no teu trabalho amanhã. Vou tomar até uma água aqui. Tu já está pensando como é que tu vai pagar o teu boleto. Fala, Jeová. Porque o teu foco são as coisas que tu vê. Quando eu foco nas coisas que eu vejo, resultado, desanimo. Resultado, frustro. Resultado, paro. Porque as coisas que eu vejo eu não consigo resolvê-las. Aí ele dá um exemplo. Mas para que as que não se vê, na medida que não olhamos para as coisas que se vê, mas para as que não se vê, porque as coisas que se vê são o quê? Teu trabalho um dia vai passar. A tua família que tu idolatra, um dia vai passar. Vai morrer todo mundo. Quem disse que é primeiro família? Deus, família e igreja. Tem pessoas que primeiro é o namorado. Tem pessoas que primeiro é o trabalho. Paulo está dizendo, são temporais. E outra coisa, o tempo não volta. Aí ele diz, aleluia, mas as que não se veem, oh glória. Quer ver, irmão? Lê aqui, por favor, aleluia, versículo de número, eu marquei bem aqui, aleluia, versículo de número 17, do mesmo capítulo, capítulo 5, 17, por favor. 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já. Irmão, essa aqui é uma das lutas que eu tenho como pastor.
O povo da cidade grande, Ananideu é uma cidade grande, eles têm uma necessidade muito grande de secularismo. Escute, olhe para mim, olhe aqui para mim. Não tem como você desligar desse mundo, não tem como. Você está no mundo, não posso falar para você, não estou falando para você largar o seu emprego e virar fanático, não é isso. Não estou dizendo, irmão, nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para dormir. Nós temos 3 tempos de 8 horas. Como é o seu tempo? 8 para trabalho, 8 para trabalho, 8 para trabalho. Amém? Amém? Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Há quanto tempo você serve a Deus? Você já se respondeu. A outra pergunta é: desde quando Jesus te chamou e te aceitou como seu filho? Em quanto desses anos ele foi o centro da tua vida? Você fala que você é cristão. Se você é cristão, você tem que obedecer o quê? O quê, irmão? A Bíblia. Porque muitas pessoas estão andando desanimadas. Irmão, é simples a receita. A gente fala para o irmão assim: irmão, olhe para mim aqui, venha orar. Eu sei que se o irmão vier orar, todas as outras áreas da vida dele vão ficar ajustadas. Eu sei disso. Porque o mundo natural, ele é movido pelo mundo espiritual. Se você estiver bem espiritualmente, você vai conseguir estar bem em todas as áreas da sua vida. Mas ele não quer. Não, pastor, não tenho tempo. Como é que Daniel tomava conta de 40 províncias e tinha tempo de orar 3 vezes no dia? Acabou o glória, irmão. E a guerra é: irmão, vem orar. O irmão não quer orar. Irmão, venha para a escola bíblica. Ele não quer vir para a escola bíblica. Irmão, venha para o culto de ensino. Ele não quer vir para o culto de ensino. Isso é tão sério que ele consegue se desanimar porque ele não pagou um boleto. Oh, pastor, não quero mais ser crente. Estou desanimado, pastor. Teu foco são as coisas que tu vê. O teu foco é o homem exterior. Tu tem uma grande probabilidade. E sabe o que é o pior de tudo? Meu Deus do céu, eu falo isso com tristeza agora. É que amanhã tu vai continuar fazendo a mesma coisa. Não vai procurar mudar. Quantos sermões tu já ouviu? Quantas mensagens tu já ouviu? Quantas vezes Deus já falou: me põe em prioridade. Me põe em prioridade na tua vida. Vou falar de novo para que haja temor. Me põe em prioridade na tua vida. Mas não, irmão. Tua prioridade é tudo, menos o Senhor. Eu estou terminando. Lá vai. Aleluia. Nosso foco não deve ser o trabalho, a casa, os filhos, a família. Não deve ser a saúde. O que são coisas invisíveis? Ele fala de coisas visíveis e de coisas... O que são coisas invisíveis? São Deus, Cristo, o Espírito, o perdão, o céu e a vida eterna. Essas não são passageiras. Escute. Aleluia. Nós não vemos isso com os nossos sentidos. Por que é difícil focar nisso? Porque a gente não vê. É fé. Eu consigo focar no que eu vejo, no que eu toco, no que eu sinto, no que eu cheiro. Isso eu consigo focar. Mas no que eu não vejo, é fé. Como é, pastor, que eu aumento a minha fé? Fica lá na Netflix o dia todo. Fica com o teu zap o dia todo. É, Jesus. Escute. Se vivemos aqui com essa visão ampla, não desanimaremos. A primeira coisa quando o problema bate na tua porta, sabe o que tu faz? Tu para de orar. E não adianta me olhar com a cara feia, irmão. A culpa não é minha, a culpa é tua que não ora. Eu estou toda quarta, quinta-feira e sexta te chamando. Olha, tem oração, tem oração, tem oração.
Domingo na escola bíblica tem oração. E vocês o quê? Pastor é chato, pastor é enjoado. É o meu papel. Se Deus estivesse me chamando para me fazer campanha política, eu fazia campanha política, mas sacerdote chama o povo para orar. Levante a sua mão e termine falando assim comigo. Diga assim, repita comigo. Diga: Deus, muda a minha visão. Diga: me ajuda a olhar amplo. Me ajuda a focar no que é eterno e não no que é passageiro. Irmão, olha esse texto aqui, a gente termina. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Nunca o Edir Macedo vai colocar isso numa universal. Nunca. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes aonde? E mostrando que, vírgula, através de muitas tribulações. Sabe como a gente vai entrar no reino? Na luta. Sabor de mel é só música. Nos importa que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo fazia da tribulação dele uma ponte para ele ficar mais crente. E você faz da sua tribulação uma ponte para você parar. Vou falar de novo. Olhem para mim. Paulo fazia da tribulação uma ponte para ele. Não, vou melhorar, para não fugir do texto. Ele fazia da tribulação a melhora do seu homem interior. E você faz da tribulação a piora do seu homem exterior. Pegue a sua tribulação. Quando ela bater na sua porta, pense assim, ó. Pense com mente de discípulo, de servo, de crente que tem visão, que olha amplo. Quando a aprovação bater, diz, é Deus querendo me colocar no reino. Aleluia. Você entende isso? Quando a tribulação bater na tua porta, entenda, é Deus querendo que eu herde o reino dos céus. Ah, pastor, hoje eu entendi porque eu estou desanimado. Irmão, Deus te ama tanto. Tanto, tanto, tanto. Vou parar só para dar glória. Tanto, tanto. Que Ele tem te abençoado. Escute, mesmo a gente sendo rebelde, todos nós somos, até o que vos fala, mesmo a gente pecando, mesmo a gente desobedecendo, não tem nos faltado absolutamente nada. Está tudo capenga aqui, está se arrastando, mas está aqui. E nessa noite a palavra de Deus é: nós não vamos andar desanimados. Quer ver? Olha o texto aqui, capítulo 4, versículo de número 8, e é profético. Quero que você leia o 8 e o 9. Pode colocar aqui para todo mundo acompanhar. Não. Coríntios, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Eu não falei a referência, né? Pode falar, pode colocar. Não glória aí, irmão. Ó, você deu glória, laxou. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não desanimados. 9. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. 1 Coríntios 15, 58. Oh, glória. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é... Irmão, segura. Se Deus cuidou de um povo idólatra e rebelde 40 anos, imagine de quem é fiel. Faz o solo dessa música aí. Aleluia. Se você quiser fazer uma aliança com Deus, faça.
se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus braços e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Oh, eu quero te obedecer. E o deserto, aleluia, o deserto então será sem medidas fluirão mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Custe o que custar, Senhor. Oh, glória. Irmão, quer saber uma verdade muito grande? Já terminei. Pense numa dificuldade, que é focar nas coisas que nós não vemos. Pense numa luta diária, para a gente se melhorar a cada dia como crente. Amém? Nós estamos vivendo dias muito maus na terra, muito maus. Todo dia nós contemplamos atrocidades acontecendo ao nosso redor. E a gente precisa, irmão, renovar o nosso homem interior todo dia. Que Deus nos guarde. Que Deus guarde a sua casa. Hoje de manhã, deixa eu testemunhar aqui. Eu amanheci tão triste, irmão. Tão triste. Tão triste. Sabe aquele dia que você amanhece e parece que não tem perspectiva? Por quê, pastor? Não sei. Eu amanheci assim. E o Senhor me despertou de madrugada e eu fui orar. Eu sei que Deus estava lá, mas Ele não estava deixando eu sentir Ele. Eu não conseguia mais dormir. E quando foi de manhã, eu estava em oração, dizendo: Deus, eu tenho que preparar um sermão para a tua igreja. E eu abri esse texto. Do versículo 17, a tristeza já tinha ido embora. É assim que eu venço as minhas guerras. Eu não venço minha guerra fazendo campanha, pulando o monte, saltando o monte. Não tenho nada contra isso. Mas eu venço minhas guerras na oração e na palavra. Comecei o sermão desanimado, irmão. Porque as lutas tem hora que elas querem te travar. Quando terminou o sermão, eu disse: Deus, Tu és verdadeiramente fiel. Tu és verdadeiramente fiel. Amém? Você vai vencer em nome de Jesus. Nós vamos vencer, irmão. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Vamos cantar para terminar? Render a Ti. Render a Ti. Cante comigo. Adoração. Me derramar. Eu sei. Vamos terminar adorando o Senhor? É o que
meu coração deseja toda manhã te imaginar, é me ensinar a te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Tá aqui no telão, cante isso, declare para ele em adoração nessa noite. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, oh, eu quero ir. Leva-me além. Fique de pé, irmão. Que a minha vida flua mais da tua unção. Eu quero que você dê um abraço no seu irmão. Eu quero que você abrace duas pessoas diferentes e profetize na vida dele. Render a ti, aleluia. Render a ti. Isso, saia do seu lugar. Saia do seu lugar aí. E pode atravessar o corredor. Atravesse o corredor e abrace o irmão que está do seu lado. E profetize bênçãos sobre a vida dele e sobre a família dele. E profetize a graça do Senhor sobre a casa dele, sobre o seu lar. Aleluia. Deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Você pode levantar a sua mão direita ao céu e dizer: leva-me a... Isso, peça para ele te levar mais profundo nessa noite. Peça para o Espírito Santo renovar a tua vida nessa noite. Oh! A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, oh, leva-me além. Oh, eu quero ir a montanha mais alta do que eu, Senhor. Que a minha vida flua mais na tua unção. Só a igreja do Senhor para encerrar. Leva-me além. O coral mais bonito do 40 horas, diga: leva-me. Oh, que coisa linda, Espírito Santo de Deus. Se tem alguém para Jesus, ainda dá tempo. Aleluia. A um nível. Ouve o clamor da tua igreja, Senhor. Ouve o clamor da tua igreja, Espírito Santo de Deus. Leva-me, leva-me além. Oh, eu quero ir a montanha mais alta do que eu, Senhor. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu. A palma mais bonita que você puder bater para ele. Levante a sua mão, receba a autoridade de Deus aqui. Assim diz o Senhor dos exércitos nessa noite:
O Senhor ministra uma palavra no meu coração. Está dizendo que nós viveremos um grande avivamento na nossa vida espiritual. Levante a sua mão, irmão, e receba essa palavra. O Senhor vai gerar um grande avivamento na tua vida, onde os de longe e os de perto vão receber aquilo que o Senhor vai te entregar. Deus ministra uma palavra no meu coração dizendo: filho, hoje eu quebro todos os projetos que estavam levantados. Eu lanço por terra todas as obras do mal e levanto com poder e autoridade esse ministério. Ei, o ministério que Deus te entregou. E calabassuribi canturibi calamanai. Coloque sua mão em sentido de receber. Coloque sua mão em sentido de receber, porque Deus me diz agora que Ele está renovando as tuas forças nessa noite, nesse lugar. Não é tempo de desanimar, não é tempo de olhar para trás. Levanta a tua cabeça, recebe dom de profecia, recebe dom de ensino, recebe dons ministeriais. Deus vai adornar o teu ministério. Te prepara para ver coisas grandes acontecerem. Jesus está te chamando. Pode vir. Vem, meu filho. Aleluia. Vem te entregar para Jesus, quem está te chamando. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Rei Jesus. Gente, irmão, vamos encerrar o nosso culto. Oh, glória. Vamos saudar os nossos. Deus abençoe os irmãos. Dê um like lá no YouTube depois para ajudar, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe sua vida.